processo de interdição, ele não necessariamente depende de um auto de infração. São duas coisas separadas e a gente precisa deixar isso claro, porque uma pode ser consequência da outra, mas não necessariamente as duas precisam acontecer. Por que eu estou falando isso? Simplesmente uma indústria pode ser interditada sem mesmo receber um auto de infração. Depende da gravidade daquilo que o fiscal entende que é uma afronta aos conceitos ali normativos já definidos. Ou seja, uma afronta à legislação. De maneira bem clara, uma afronta a tudo aquilo que a gente tem lá no RISPOA, né? Regulamento Técnico de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal, que é o famoso Decreto 9.013 de 2017, alterado recentemente pelo Decreto 10.468 de 2020, que alterou alguns artigos ali do RISPOA. Então, Juliano, o que acontece? Nem sempre uma empresa ela vai ter que receber um auto de infração, acontecer um processo administrativo para depois ela ser interditada. Ela pode ser interditada antes mesmo de receber um auto de infração, ou ser interditada e nem receber um auto de infração, né? Normalmente a gravidade da situação é que acontece isso. Mas, por exemplo, uma indústria é interditada quando a infração supostamente cometida ela é grave e ela gera grave dano à saúde pública. Então, nesse caso, ela leva a interdição completa. E quando a gente fala de interdição, a gente tem situações e situações. A gente tem interdição parcial ou interdição total da unidade. Por exemplo, interdição parcial, ela pode acontecer quando? Normalmente, uma interdição parcial acontece quando a indústria tem uma linha de produção que tem algum tipo de problema e que gere, né, durante ali, a verificação do fiscal autuante, algum tipo de problema que leve a risco da saúde pública. Por exemplo, se a gente tem uma linha de queijo Minas Frescal, eu estou falando isso que é muito comum, viu, pessoal? Queijo frescal, se a gente não tiver cuidado, a gente fala sempre disso, a gente fez live aí, uma semana direto falando sobre queijo frescal aí, né, na última semana, e nessa última terça-feira, no nosso calendário aí, a gente falou sobre queijo frescal. E eu vou citar o exemplo do queijo frescal, porque é muito claro. Se o fiscal coleta uma amostra do seu queijo, faz a análise e ele dá contagem de coliformes fora do padrão regulamentar, o que acontece? Interdição. Interdição da sua linha de produção de queijo frescal. Porque é aquele queijo especificamente que está provocando algum tipo de risco à saúde pública. Mas, se por um acaso o fiscal pega o seu queijo frescal e faz a análise ali das bactérias patogênicas, né, de acordo com o RTQ, e identifica a presença de salmonela ou de listéria, por exemplo, são duas bactérias aí graves. O que vai acontecer? Não vai ter uma interdição somente da sua linha de produção de queijo frescal. Toda a unidade será interditada. Ou seja, se você produz queijo frescal, se você produz mussarela, se produz bebida láctea, doce de leite, requeijão, seja o produto que for, a indústria vai ser interditada. Ah, mas por que essa disparidade, né? É no mesmo queijo, qual que é o problema? O problema é que o tipo de bactéria que foi identificado, no caso salmonela, listéria, são bactérias patogênicas gravíssimas, né? Elas podem levar até a morte, dependendo do tipo de problema, elas levam até a morte. Então, por isso que aí a unidade de produção ela vai ser interditada, né? Ao passo que coliformes são bactérias indicadoras de falhas de procedimentos de higienização. Então, elas levam a fiscalização a entender que existe falha de higienização. Então, interdita a linha para poder fazer as correções adequadas e assim a gente ter normalidade no processo. Então são coisas diferentes e que são gravíssimas, né? Lembrando que muitas vezes a gente pode ser autuado, né? Receber um auto de infração e logo em seguida receber um auto de interdição. Isso é muito comum, né? Principalmente se esse tipo de autuação, né? De infração à legislação tiver uma conotação ali de problema de saúde pública. Aí sim você também vai receber esse termo
de interdição. E aí vai gerando várias situações. A gente está falando de termo de interdição, a gente tem termo, inclusive até chegar ao ponto de cassação do registro. Né? É gravíssima essa situação, mas pode chegar ao ponto de cassar o registro. Então são trâmites aí do processo administrativo que a gente vai falando aí.